tarde. Tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai começar a trabalhar a parte de aplicações de integral, tá? A gente vai começar pela aplicação de volumes. A gente já terminou aquela parte que nós falamos sobre técnicas de integração. É claro que existem outras técnicas de integração, tá? A própria integração trigonométrica, eu não vou explorar aquela parte de substituição trigonométrica, tá? Eu falei um pouquinho só, ainda bem, eu falei um pouquinho só sobre integrais trigonométricas, mas aquela parte de substituição trigonométrica eu não vou falar daquilo. Vocês podem olhar lá o Stuart, o Guidorizi ou qualquer outro curso de livro de cálculo que está tudo meio esmiuçado aquilo, tá? Mas eu vou dar preferência a algumas aplicações que inclusive vocês vão utilizar, obviamente, no curso de vocês, tá? E é isso que a gente vai priorizar agora, tá bom? Começando pela parte de volume, a gente vai ver se a gente trabalha a parte de comprimento de curva, área de superfície de revolução, talvez trabalhar trabalho, força hidrostática, etc, tá? Se der tempo, a gente trabalha também alguma coisa, já antecipando alguma coisa de coordenadas polares, que vocês vão precisar em cálculo 2, tá? Se der tempo. Então vamos falar de integrais, aplicações de integrais, tá? Volume. E o que a gente vai querer aqui, galera, é calcular volume de sólidos, tá? Tentar encontrar alguma forma para a gente conseguir calcular volume de sólidos. No caso, um tipo de sólido em particular, que são os sólidos de revolução, tá? A gente vai tentar trabalhar em cima desses sólidos, especialmente. Não somente eles, mas principalmente eles, tá? Lembrando que sólidos de revolução são aqueles sólidos que podem ser gerados pela rotação de uma figura plana em torno de um eixo, tá? Mas para conceituar essa primeira técnica, nós temos basicamente dois tipos de maneira de calcular volume de sólidos, tá? São dois métodos, que a gente chama de, primeiro, método do fatiamento ou dos discos, e o segundo é o método das cascas cilíndricas, ou dos invólucros cilíndricos, que a gente chama, tá? São os dois métodos. E esse primeiro é o método do fatiamento, tá? E vocês vão já entender o porquê desse nome, fatiamento ou discos. Então imagina que você tem um sólido como esse, tá bem feio o meu desenho, né? Mas só para a gente imaginar, aí um sólido irregular, não é necessariamente um sólido de revolução. Eu coloquei esse eixo aqui só para a gente ter como base algumas coisas que eu vou fazer, mas obviamente esse sólido é um sólido, por ser sólido, né, é uma figura tridimensional. Então, mais precisamente, eu precisaria colocar um plano tridimensional aqui, tá? Um plano com 3 eixos para representar isso. Mas eu vou trabalhar com 2 eixos que para os nossos objetivos aqui de ser um é mais que suficiente, tá bom? Deixa para vocês trabalharem lá com figuras tridimensionais, mais precisamente em C2, tá? Tá, deixa eu mostrar aqui no slide um sólido, que o sólido está mais bonitinho aqui. Então imagina que você tem um sólido como esse aqui, ó, e eu desejo calcular o volume dele. Bom, primeira coisa, se eu pegar um sólido como esse e passar um plano nesse sólido, imagina que passa um plano ali paralelo ao eixo das abscissas. A interseção do plano com o sólido dá aquela região ali de rosa, tá? Essa interseção a gente chama ela de seção transversal no sólido, tá? Eu estou passando um plano transversal no sólido, um plano perpendicular ao eixo das abscissas. Então ele intercepta esse sólido e gera uma região com aquela área que eu chamo de seção transversal, tá? Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer para a gente calcular o volume desse sólido é algo muito parecido com o que nós fizemos lá no início do cálculo integral. O que é que eu vou fazer?
Eu vou tomar, imagina que esse sólido está definido nesse intervalo, né? Eu vou tomar aqui no intervalo AB uma partição desse intervalo, ou seja, eu vou tomar pontos que subdividem o intervalo AB em intervalinhos menores. Para facilitar a minha vida, eu vou tomar subintervalos de mesmo comprimento. Tá? Então, todos esses subintervalos, eles têm um comprimento ΔX. Beleza? Tá? E eu vou imaginar que por cada ponto desse, passa um plano transversal, como o que nós vimos no slide anterior, na imagem anterior. Tá? Então, imagina que bem aqui passa um plano, olha. Então, vai ter uma seção aqui, ó. Tá? Aqui passa outro plano. Então tem outra seção transversal aqui, ó. Tá? E assim por diante, que passa um outro plano. Tá bom? O que vai acontecer depois que nós passarmos esses planos no nosso sólido? Ele vai ficar meio que fatiado, né? Imagina que eu estou efetuando cortes aqui transversais nesse sólido. Então eu vou ter essa fatia, depois eu vou ter essa outra fatia aqui, vou ter essa outra fatia, e assim por diante. A cada subintervalo que eu tiver, eu vou ter uma fatia. Tudo bem? Daí a ideia de chamar esse método de método do fatiamento, tá? Olha aqui. Isso aqui é um exemplo de um sólido cortado em 7 fatias. Tá? Eu tomei 7 pontinhos ali, né? 7 subintervalos, melhor dizendo, 8 pontos, e gerou 7 fatias. Beleza? Qual que vai ser a minha ideia para calcular o volume desse sólido? Bom, eu não sei calcular o volume desse sólido. O que eu vou fazer? Eu vou tentar calcular o volume de cada fatia daquela. Então imagina que eu consiga calcular o volume de cada fatia daquela. Um volume não exato, obviamente, mas um volume aproximado. Depois que eu calcular aquele volume, o volume de cada uma, eu não posso somar esses volumes? Eu somo esses volumes e o resultado dessa soma, você concorda que vai me dar uma aproximação para o volume que eu quero, o volume de todo o sólido? Vai ser exatamente o volume? Não. Mas vai ser uma aproximação. Daí surge a ideia parecida lá com a integral de Riemann, né? Exatamente a mesma ideia. Como é que a gente calculou a área? A gente dividiu os subintervalos, calculamos a área aproximada de cada retângulo, somamos essas áreas, e a soma dessas áreas deu uma aproximação para a área que nós queríamos calcular. Tá bom? Então é exatamente essa ideia que nós vamos utilizar aqui, só aqui no caso do volume. Tá? Bom, vamos olhar para uma dessas fatias aqui, gente. Vou olhar para essa fatia aqui, ó. Tá aqui uma, tá aqui outra. Tá? Olha para essa fatiazinha bem aqui, ó. Obviamente que o negócio está bem feio aqui no meu desenho, mas é só para vocês entenderem, tá? Depois eu mostro ali no slide, fica mais bonitinho. Tá? Então imagina que isso aí é uma fatia, uma das fatias do sólido. Eu quero calcular o volume dessa fatia. Tudo bem? Bom, é um sólido meio irregular, mas eu posso imaginar isso aí mais ou menos parecido com um cilindro. Imagina um cilindrozinho aqui, ó. Nós estamos muito acostumados a olhar cilindros
de base ou bases circulares. Mas imagina um cilindro que não tem base circular, que tem uma base irregular, tá? Imagina aqui algo assim, ó, por exemplo. Tá? Imagina que isso aqui é aproximadamente um cilindro, só que a base não é circular, é uma figura curvilínea lá qualquer. Tudo bem? Só que para ser cilindro mesmo, essas bases elas têm que ser iguais, né? Assim, a definição de cilindro. Essas bases aqui elas têm que ser iguais, congruentes entre si e paralelas, tá? Não necessariamente aqui essa fatia, essa a área dessa seção vai ter como área igual a essa. Essas duas seções não necessariamente terão a mesma área. Você concorda com isso? Entretanto, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que esse aqui é o iésimo subintervalo. Esse aqui vai ser o xi menos 1 e esse aqui é o xi, tá? Só para a gente se situar. x0, x1, parará, parará, x2, até o xi menos 1, xi, parará, parará, até o último, xn. Beleza? Então vou olhar para o iésimo subintervalo. Como foi que a gente fez lá na integral de Riemann? A gente olhava para o subintervalo e neste subintervalo a gente tomava um cara. Como era o nome desse cara? Vocês lembram? Um ponto amostral. Então nesse subintervalo eu vou escolher um ponto amostral. Tudo bem? Tá? Eu vou escolher um ponto amostral aqui, ó. Pode ser qualquer ponto, tá? Eu vou tomar como base esse, que eu vou chamar ele de, sei lá, xi é o iésimo ponto amostral, e eu vou denotar ele por esse asteriscozinho aqui. Onde aparecer asterisco é porque é um ponto amostral. E eu vou olhar para a seção que passa por esse ponto amostral. Vou ter uma seção aqui, ó. Essa seção não necessariamente vai ter a mesma área que as outras seções. Na verdade, ela é, pelo jeito que está esse sólido aí, com certeza vai ser diferente. Tá? Mas eu vou considerar o seguinte cilindro. Que tamanho é esse aqui, galera? Não, o tamanho, esse comprimento. Δx. Então eu vou chamar esse comprimento aqui, ó, de Δx. Você concorda que esse cilindro, considera que isso aqui é um cilindro, concorda que esse cilindro está deitado? Ele não está apoiado sobre a base. Eu coloquei ele apoiado sobre, entre aspas, a face lateral, a superfície lateral dele. Tudo bem? Se isso aqui é a superfície lateral, você concorda que a altura dele vai ser esse tamanho? Então isso aqui é Δx, que é esse comprimento. Δx, daqui para cá, ó. Tudo beleza? E a base de referência para ele, como essa daqui em geral é diferente dessa, a base como referência para este cilindro, para essa fatia, eu vou tomar como a área referente a esse ponto amostral. Tudo bem? Então eu vou tomar essa seção aqui, ó, como referência. Aqui no slide, deixa eu mostrar o slide, que aqui a figura está mais bonitinho, tá? Olha só. Então ali eu tenho aquela fatia, eu tomei aquele xi asterisco ali, e a área referente a ele, a área da seção referente a ele é essa área de rosa. Tudo beleza? Tá? Então eu vou considerar o seguinte cilindro. O cilindro com a área da base sendo a área dessa seção de rosa e a altura Δx. Como é que calcula o volume de um cilindro? Na área da base vezes a altura, né? Então o volume desse, eu vou chamar o volume do iésimo cilindro, tá? O volume deste iésimo cilindro vai ser a área da base, que vai ser a área referente ao ponto xi asterisco, vezes a altura, que nós chamamos de Δx. Então essa daqui vai ser a área, vou até colocar assim, a área aproximada para essa iésima fatia. Tudo bem? Agora imagina que eu faço isso para cada fatia. Nessa fatia aqui eu vou escolher
um ponto amostral, x um asterisco. Vou olhar para essa seção e vou olhar para este cilindrozinho aqui, ó, que tem como área a área referente ao ponto asterisco e a altura ΔX. Tudo beleza? O que eu vou fazer? Vou calcular a área de cada cilindro desse, de cada fatia dessa, e vou somar essas áreas. A área não, volume. Calculo o volume de cada fatia dessa e soma esse volume. O volume de cada fatia vai ser dado por isso. Então, vou somar todos esses volumes, tá? Vou apagar aqui, tá? Vou somar esses volumes, tá? As outras duas questões da prova vocês fizeram? Com certeza? Então dá para tirar aí uns 7,5, 8, né? Se tiver feito alguma coisa nessa aqui. Tá, então voltando. O volume, deixa eu colocar de novo aqui. O volume do 20º cilindrozinho vai ser a área da base vezes a altura, tá? Como eu quero somar os volumes de todas as fatias, então eu vou dizer que é o seguinte, ó, que o volume do sólido ele poderá ser aproximado pela soma de todos esses volumes, AX e asterisco, tá? Faltou asterisco, vezes ΔX, com I variando de 1 a N. Tudo bem? Vai ser exatamente o volume que eu quero? Não, mas vai ser uma aproximação. Daí, como é que eu posso fazer para melhorar essa aproximação? Que foi que a gente fez lá na integral de Riemann? A gente aumentou o número de subintervalos, né? A gente fatiou cada vez mais, particionou cada vez mais o subintervalo. Aqui eu vou imaginar que eu vou fatiar cada vez mais. Imagina que você vai obtendo fatias cada vez mais finas, cada vez mais estreitas do sólido. Bom, apesar delas estarem estreitando, quando eu somo todas essas fatias, por incrível que pareça, por incrível não, graças ao cálculo, a soma desses volumes vai se aproximando cada vez mais, pelo menos a tendência é que se aproxime cada vez mais do volume que eu quero. Tudo bem? Então, isso vai se concretizar através do processo de limite. Quando eu pegar o limite com o número de subintervalos tendendo a infinito deste somatório, quando eu calcular o limite dessa soma, se esse limite existir, isso vai convergir para o volume do sólido. Tudo bem? Agora olha só, esse somatório aqui é uma soma de Riemann para a função A. Se essa área, para cada ponto de x eu tenho uma certa área, para cada ponto x que eu tomar no subintervalo eu vou ter uma área da seção. Se essa função área for contínua, então esse limite sempre vai existir, porque a gente tinha visto logo no início da integral que quando eu tenho uma soma de Riemann e a função é contínua, o limite da soma converge. E esse limite vai convergir para o que, galera? Para uma integral. Integral, intervalo de A a B, da função área de x. Então, se para cada ponto x eu tiver uma área e conseguir determinar uma função, a função que mede a área das seções, então basta integrar essa função que eu obtenho o volume do sólido. Tudo bem? Então é assim que nós iremos calcular volume de sólidos. Basta que nós consigamos determinar a função que nos permite calcular a área das seções para cada valor de x, e a gente integra essa função. A gente conseguindo fazer isso, nós estaremos obtendo o volume do sólido. Ficou claro? Fez algum sentido isso para vocês?
Então essa é a definição que nós temos, olha só. Seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B. Tá? Se a área da seção transversal de S no plano PX, passando por X e perpendicular ao eixo X é A de X, onde A é uma função contínua, então o volume será dado por esta integralzinha aqui. Tá bom? Integral de A até B da função área. Beleza? Olha só um exemplo, para ficar claro. Um exemplo bem clássico. Mostre que o volume de uma esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3. Tá? Uma formulazinha que já é bem conhecida por nós, né, lá do ensino básico, mas talvez vocês nunca se perguntaram por que para calcular uma esfera se fazia isso, né? Geralmente a gente não questiona isso, né? O professor traz isso, professor, a área de um círculo é πr quadrado. Por quê? Né? Às vezes tem uns alunos que perguntam, mas a grande maioria não. A área de uma esfera é 4πr quadrado, o volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Por quê, né? Vou te mostrar agora o porquê, tá? Por que o volume de uma esfera é esse. Olha só, imagina que você tem uma esfera aqui, ó. Mais ou menos uma esfera. De raio R. Bom, eu vou colocar um sistema cartesiano nessa esfera, cuja origem coincide com o centro dessa esfera. Tudo bem? Só para a gente se situar. Aqui, ó. X, Y, que é o centro O da esfera. Tá bom? O que eu preciso fazer para usar essa ideia? Eu preciso encontrar uma função que me permita achar as áreas das seções transversais para cada valor de x. Ou seja, se eu tomar um ponto x aqui, olha galera, presta atenção. Se eu pegar um ponto x aqui qualquer, imagina que eu pego esse ponto x. Quando eu fatiar esse sólido, imagina um plano passando aqui, passando por x, tá? Então ele vai fatiar esse sólido. Pergunta, isso aqui é uma bola, é uma esfera. Qual que vai ser o formato da seção? Circular. Perfeito. Circular. Então tá aqui, ó. Essa daqui, ó, é a seção transversal referente a este ponto X. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a área dessa seção. É só isso que eu preciso. Depois que eu tiver isso, eu só integro a função e acabou. Integrar eu já sei. O difícil é só encontrar essa função área. Tá bom? E nesse caso não é difícil, nesse caso é fácil. Isso aqui não é um círculo? Para calcular a área deste círculo, galera, eu preciso do quê? Eu preciso do quê? Como é que a gente calcula a área de um círculo? Π vezes o raio do círculo ao quadrado, não é assim? Então eu preciso desse cara aqui, ó, esse raio, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, eu tomei esse ponto X. Você concorda que esse tamanho aqui é o Y correspondente a ele? Então isso aqui foi Y. Esse raio da seção não é o raio da esfera. O raio da seção é Y. Então a área da seção, galera, olha só que bonito. A área referente ao ponto X vai ser π vezes o raio, que é Y, ao quadrado. Essa é a área. Tudo bem? Bom. Só que eu não posso usar Y, né? Tem que usar alguma coisa envolvendo X. Como é que eu posso expressar o Y em termos de X? Quem que é Y em termos de X?
Bem aqui, olha só. Eu não tenho aqui, ó, o raio da esfera, Rzinho. Quanto que mede esse pedaço daqui para cá? X. Esse pedaço aqui, Y. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então posso aplicar teorema de Pitágoras. Concorda? Então fica assim, ó, R quadrado é igual a Y quadrado mais X ao quadrado. Então daqui eu posso retirar que o Y quadrado é R quadrado menos X ao quadrado. Olha só. Tudo bem? Alguma dúvida? Então agora é só reescrever essa função aqui, ó. A minha função área era πy quadrado. Como o y quadrado é isso, então a minha função área em função de x vai ser π vezes r quadrado menos x ao quadrado. Pronto. Achei a função que eu queria. Essa função me permite calcular a área das seções para qualquer ponto x que eu tiver. Ah, professor, se eu tiver aqui nesse ponto x aqui, então eu olho para aquela área e obtenho... Você olha para aquela função, você obtém essa área. Tá bom? Então agora eu só preciso integrar essa função. Tá? Então vamos lá. O volume que eu quero calcular, o volume daquele sólido, é a integral da função área. Função área é isso. π vezes r quadrado menos x ao quadrado dx. Lembrando que r é constante, é o raio da esfera. Agora uma pergunta super importante. Qual o intervalo de integração, galera? 0 a 1? Em genérico, né? Genérico A e B. Mas para o nosso problema, qual o intervalo de integração? De menos R a R. Eu vou ter que integrar daqui, ó, de menos R até aqui, que é R. Por quê, professor? Isso aqui não é o raio da esfera? Isso aqui também? Então vai daqui de menos R até R. Ficou claro? Tá? Então aqui é de menos R a R. Opa, então este volume aqui vai ser π é constante, deixa ele aqui. Isso aqui é uma constante, que é uma primitiva de R quadrado, então. Não. Eu estou primitivando, estou integrando em relação a x. Se aqui fosse 2, quem seria uma primitiva de 2? 2x. Mas é r quadrado, então quem é uma primitiva de r quadrado? R quadrado x. Porque às vezes quando aparece letras assim, a gente se confunde, isso é normal, tá? Por isso que a gente sempre tem que lembrar, eu estou integrando em relação a quem? Em relação a x, isso aqui é constante. Tá bom? Menos primitiva de x ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Tá? Aqui vai variar no intervalo de menos R a R. Vamos ver se dá certo? Então esse volume aqui vai ser π vezes... No R vai ficar R quadrado vezes R. Dá R ao cubo. Tá? Menos, no R, dá R ao cubo sobre 3. Menos, no menos R, dá menos R vezes R quadrado, dá menos R ao cubo. Tá? Menos R ao cubo dá menos R ao cubo, com esse menos dá mais. Então, mais R ao cubo sobre 3. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá? Então este volume vai ser igual a π vezes R ao cubo menos R ao cubo sobre 3 dá 2R ao cubo sobre 3. Menos R ao cubo mais R ao cubo sobre 3 dá menos 2R ao cubo sobre 3. Com esse menos, mais 2R ao cubo sobre 3.
2r ao cubo sobre 3 mais 2r ao cubo sobre 3, 4πr ao cubo sobre 3 é o volume da esfera. Pronto. Tudo bem? Tá, assim a gente calcula o volume de uma esfera. Olha só, encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L e cuja altura seja H. Né? Outra dúvida. Por que que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, né? Por exemplo. No caso, vai ser um caso, esse daí vai ser um caso particular, uma pirâmide de base quadrada. Então a área da base vai ser L quadrado vezes a altura H sobre 3, né? Por quê? Vou te mostrar por quê. Mais ou menos, né? Tá para entender. Bom, esse lado aqui isso aqui vale L. É um quadrado a base. Eu coloquei essa pirâmide com vértice aqui na origem, porque eu vou medir a altura, e a altura eu vou medir no eixo X, tá? Não vou medir assim, porque eu vou integrar em relação a X, não em relação a Y, para ficar mais fácil, tá? Então esse ponto bem aqui, ó, vai ser o ponto H, que é a altura da pirâmide. Tudo bem? Tá? Então de 0 até H é a altura da pirâmide, e o lado da base vale L. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber calcular para cada ponto X que eu tomar. Tomo um ponto X qualquer aqui, ó, pá. Esse ponto X. Eu vou ter, quando eu fizer um corte transversal, eu vou ter uma seção, certo? Vou colocar a seção aqui, ó. Está aqui a seção referente a este ponto X. Então eu tenho que saber calcular a área desta seção. Que aí eu generalizo. Para cada X eu tenho a área da seção. Tudo bem? Tudo beleza? Tá? Bom, mas para eu calcular a área dessa seção, essa seção tem que formato? Quadrado. É semelhante a esse. A seção é paralela à base. Então para eu calcular a área desta seção, eu preciso descobrir quanto que vale o lado Lzinho dela. E mais, para cada ponto X, esse L vai ter um valor. Não vai ser igual às outras seções. Concorda? Então eu tenho que bolar um jeito de tentar encontrar esse L que varie de acordo com o X que eu tiver. Como é que eu faço isso? Uso semelhança de triângulos. Ou simplesmente semelhança de sólidos. Já que essa pirâmide pequena, vocês estudaram lá na geometria espacial, aquela parte de tronco de sólidos.
tronco de pirâmide, tronco de cone, quando você pega um cone, você pega um plano paralelo à base e faz um corte nele, você gera um conezinho e um outro sólido que a gente chama de tronco de cone. No caso, para a pirâmide, a mesma ideia. Esse cone original e esse cone pequeno, eles são que a gente chama de sólidos semelhantes. Eles guardam uma razão de proporcionalidade entre as suas dimensões. Não só entre as dimensões lineares. No caso de figuras tridimensionais, tem uma proporcionalidade entre as áreas e os volumes desses sólidos, né? São semelhantes. Então o que a gente faz é isso aqui. Essa pirâmidezinha é a pirâmide grandona. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Que essa base Lzinho está para essa base Lzão. Assim como a altura dessa pequena, qual a altura dessa pequena? De 0 a x, é x. Está para a altura da grandona, que é h. Então daqui eu já tiro que esse L vai ser Lzão, passa para cima, multiplicando, sobre h vezes x. Olha só que bonito. Achei já uma expressão que me permite calcular, para cada ponto x, eu tenho um lado da base que vai ser dado por aquilo. Perfeito? Então, a área da seção que eu estava procurando, a área referente ao ponto x, é Lzinho ao quadrado, que é a área do quadrado. Então, essa área vai ser Lzinho, que é aquilo. Então, é Lzão ao quadrado sobre Hzão ao quadrado. Hzão não, né? Hzinho, né? Ao quadrado vezes x quadrado. Isso tudo ao quadrado. Eu já estou separando. L quadrado, H quadrado, x quadrado. Ficou claro, gente, para vocês? Tudo isso até aí? Tá? Então, o mais difícil eu já consegui, que era achar a expressão que me permite calcular a área. Agora o resto é fácil. Integrar já é fácil para vocês. Tá? O mais complicado é isso. Então, essa integral aí, o volume que eu quero vai ser integral de quanto a quanto, galera? De 0 a h, muito bem, da função área. Só que a função área, por sua vez, ela é isso. Então, é L quadrado sobre H ao quadrado vezes X ao quadrado. Gente, o que é constante aqui? L ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, fica integral de 0 a H de X quadrado dx. Isso aqui a gente sabe fazer fácil. Tá? Então, aquele volume vai ser... Isso aqui é constante, deixa aqui fora. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, variando de 0 a h. No 0 isso dá 0. No h isso dá h ao cubo sobre 3. E aí eu posso simplificar aqui, ó. 2h aqui com 2 daqui, sobra 1. Portanto, este volume aqui é L quadrado, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3, é o volume da pirâmide. Pronto. Beleza? Bonitinho, né? E aí o que a gente vai fazer é isso, tá, gente? A gente vai brincar de calcular volume de sólidos. Só que a nossa atenção será para os sólidos de revolução, tá? Nós queremos dar mais atenção para os sólidos de revolução. Como esses aí. Lembra um pouco, né? Então, imagina que você tem aí esse sólido de revolução, tá? Peguei essa região aqui, ó, e girei ela 360 graus em torno do eixo X. Atenção agora, eu, em geral, vou rotacionar, a menos que o problema diga, né? Eu vou rotacionar ou em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Em geral, quando eu rotacionar em torno do eixo X, eu vou usar o método dos discos, do fatiamento, que é esse que a gente usa. E quando eu rotacionar em torno do eixo Y, em geral, eu vou usar o método que a gente chama, que eu vou falar ainda, método das cascas cilíndricas.
Isso é regra absoluta, professor? Não, vai depender do tipo de função que eu tiver, a área que eu tiver, tá bom? Mas em geral é isso. Então eu peguei essa área, rotacionei em torno do eixo X, gerei esse sólido. Imagina que eu fiz todo aquele processo, fatiei tudo. Aí eu pego uma fatia de referência, tá aqui, ó. Qual é o legal de sólido de revolução? É que, independentemente da área que você tomar inicialmente, quando você girar ela em torno do eixo e você olhar para a seção transversal, o formato da seção transversal vai ser o quê? Não. Eu pego a área, rotaciono ela em torno do eixo, giro em torno do eixo. Quando eu fizer o corte no sólido, qual vai ser o formato do corte? Circular. E aí é o legal, porque é fácil. É fácil você obter a área de um círculo, é πr², só precisa do raio. Então sempre que você estiver trabalhando com sólido de revolução, a seção transversal nele vai ser circular. Então só precisa encontrar o raio da seção. E no caso, olha só que bacana, no caso, o raio da seção vai ser esse tamanhozinho bem aqui, bota lá pra gente, por favor. O raio da seção vai ser esse tamanho bem aqui, ó. Imagina que aqui tem um ponto de referência X, o raio vai ser esse tamanho aqui, que é Y. Isso aqui não é a função? Então esse tamanho daqui para cá é Y. Igual lá na esfera. Lembra da esfera que eu tomei o X, a seção era transversal e o raio foi Y? Pois é Y, que é a função f de x. Então o volume vai ficar assim, ó, π vezes o raio, que é f de x ao quadrado. Então basta integrar isso e partir para o abraço. Tudo bem? Ficou claro, gente, isso? Com certeza? Quando eu tenho um sólido de revolução, a seção vai ser circular. E o raio da seção vai ser o valor da função naquele ponto x que eu tomar como referência. Então eu já tenho agora a função área, porque a área vai ser sempre πr², a área da seção. É só integrar isso daí. Tá bom? Olha esse exemplo aí. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, da região sob a curva raiz de x, de 0 a 1. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, apesar de que eu mostrei aquela expressão lá, mas é sempre interessante você esboçar a região e imaginar como que vai ser o sólido, para você certificar que o raio da seção vai ser a função mesmo. Porque pode ser que ele envolva, que ele mexa no problema e isso mude, tá? Aquilo não é uma verdade absoluta. Em geral é aquilo, mas dependendo do problema pode mudar alguma coisa, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A função que eu estou trabalhando é raiz de x, com x variando de 0 a 1. Esses são os dados do problema, tá? Então a função raiz de x, o gráfico dela, como que é? O gráfico dela é assim, né? Tudo bem? De 0 a 1. Agora imagina essa região aqui, ó. Essa região que eu vou rotacionar. Imagina esta região girando 360 graus em torno do eixo. Como que é o formato do sólido que vai ser gerado? Tipo uma cuia, né? Uma taça, sei lá. Tudo beleza? Agora toma um ponto X aqui como referência e olha para essa seção. O raio da seção não vai ser esse tamanho aqui, que é a função f de x? Então pronto, então está tudo certo aí. O volume deste sólido será a integral de quanto a quanto? De 0 a 1 de π vezes a função. Quem é a função? Raiz de x elevado ao πr² dx. Acabou.
E essa integralzinha aí é muito fácil calcular. Tudo beleza? Tá? Então este volume vai ser, o π é constante, vou pôr ele aqui. Raiz de x ao quadrado é x ao quadrado. Eu estou no intervalo positivo, não preciso de módulo. Desculpa, é x só, tá? Estou no intervalo positivo, não preciso de módulo. Então o volume é π vezes primitiva de x, x quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. No 0 dá 0, no 1 dá meio. Meio vezes π dá π sobre 2. E aqui, como eu estou calculando o volume, eu preciso pôr as unidades, unidade de volume em geral, tá? O V, unidade de volume. Pronto. Tá vendo? Difícil? Não, né? Muito simples, é só olhar ali para o raio da seção. Tá? Aqui está mais bonitinho, ó, o sólido. Beleza? Olha só. Vamos para a próxima. Deixa eu passar aqui. A outra é a seguinte, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Eu falei agora há pouco para vocês que, em geral, quando a gente rotaciona pelo eixo y, a gente usa o outro método que eu ainda não expliquei. Mas esse é um problema que dá para fazer usando o método do fatiamento. Tá? Então, olha só. Qual é a função? É y igual a x ao cubo. A reta y igual a 8. A reta x igual a 0. E eu vou rotacionar em torno do eixo y. Ó, y. Tá bom? Então, olha só. X ao cubo é esta função aqui, ó. Certo? Então eu quero a região delimitada por essas curvas. Curva x ao cubo. Y igual a 8. Que reta é essa? Ela é vertical? Não. Ela é horizontal, aqui no 8, ó. Y igual a 8, horizontal. Tudo bem? X igual a 0, que reta é essa? Agora é vertical. E passa onde? No 0. Então, quem é essa reta x igual a 0? É o eixo y. Então, qual é a região que ele está falando? Delimitada pela x ao cubo, y igual a 8 e o eixo y. Que região é essa? É essa aqui. Tá claro para todo mundo? Tá bom? Então, vou apagar o restante que não interessa, tá? Isso aqui não interessa. Isso aqui não interessa. Isso aqui não interessa. Perfeito? Tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa região e vou imaginar ela girando em torno do eixo y. Vai gerar uma cumbuca, uma taça, só que agora para cima, aqui no eixo y. Tá bom? Como é que eu vou calcular o volume dela? Por isso que é importante, ó, às vezes o aluno faz assim, em geral, ele faz assim, o volume, o professor falou que é integral de A até B, de π, f de x, ao quadrado, dx. Então é só pegar a função e jogar ali. Mas não é só isso, galera. Você tem que entender o porquê disso, o processo.
Não precisa ser expert, mas você precisa entender que você vai fatiar o sólido e você vai olhar para o raio da seção que vai ser circular. Você precisa daquele raio, porque isso aqui é o raio da seção. É isso que você precisa. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar simplesmente e fizer isso aqui, ó, volume integral de quanto a quanto? Não sei ainda. Π vezes a função. Quem é a função? X ao cubo, professor. Então, x ao cubo ao quadrado de x e achar aqui o intervalo e calcular, tu vais errar. Tá? Como é que a gente vai fazer essa daqui, gente? Isso aqui é o raio da seção. Então, eu tenho que olhar para a seção. Primeira coisa. Vamos olhar para a seção. Onde é que vai estar a seção? Agora eu vou tomar como referência não um ponto X, porque não faz sentido fatiar agora na vertical. Faz sentido fatiar aqui assim o sólido? Não. Eu vou fatiar agora aqui, ó, na horizontal. Então eu vou tomar agora como referência um ponto Y qualquer. E neste ponto Y eu vou olhar para a seção circular, ó. Esta seção aqui, ó. E eu preciso achar a área dessa seção. Tá claro para todo mundo? Onde que vai estar o raio dessa seção? Vai estar bem aqui, ó. Deixa eu tirar esse Y daqui. O raio da seção é esse tamanho bem aqui. Que você concorda que é o X correspondente? Xin. Tudo bem? Xin, eu lembrei da minha filha que fala Xin. Legal. Então, para esse Y, eu vou ter o X, que vai ser o raio da seção. Belezinha? Tá? Pergunta: se Y é igual a X ao cubo, quem é X? Acho que vocês não entenderam a pergunta. Se Y é X ao cubo, quem é X? Raiz cúbica de Y. Muito bem, obrigado. Raiz cúbica de Y. Acabei de achar o raio da seção. Tudo bem? O raio da seção vai ser o X correspondente ao Y agora. E agora, o meu volume, olha só como vai ser o volume agora. Integral. Pergunta: de quanto a quanto? De 0 a 8. Por quê, professor? Porque eu vou integrar em relação a Y. Integral de 0 a 8 de π vezes a função ao quadrado. Quem é a função? Raiz cúbica de Y ao quadrado dx, certo ou não? Não, dy. Estou integrando em relação a y. Ficou claro, gente, isso para vocês? Fez sentido isso? É importante que vocês entendam isso, tá? Então agora é só calcular esse volume. O volume vai ser... O π é constante, vou tirar. Integral de 0 a 8. Raiz cúbica de y ao quadrado eu posso escrever como y elevado a 2/3 de y. Por que assim, professor? Porque fica mais fácil achar a primitiva. Primitiva de y a 2/3 é y a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1, variando de 0 a 8. Ficou claro? Tá? Então este volume vai ser π constante vezes y elevado a 5/3. Bem aqui embaixo vai ficar 5/3. E esse 5/3, para facilitar a minha vida, eu posso inverter logo, né? 3/5. Tudo bem? E tirar. Vai ficar 3/5 de π vezes y elevado a 5/3, variando de 0 a 8. Sacou o que eu fiz? O 3/5 inverte e eu posso tirar daqui 3/5, botei para fora, vezes π. Tá? Então, volume 3/5 de π. No 8, isso dá 8 elevado a 5/3 menos 0. 8
Não é 2 ao cubo? O 8 é 2 ao cubo. Então é 2 ao cubo elevado a 5 terços. Que eu posso cancelar aqui, ó. Então isso aqui vai dar 3 quintos de π vezes 2 à quinta. 2 à quinta é 32. 32. E 32 vezes 3 dá 96 π sobre 5 unidades de volume. Pronto. Alguma dúvida? Diga, querido. Não pode o quê? Não entendi. Pode deixar, não tem problema. A formulazinha é π vezes f de x ao quadrado, mas você pode logo colocar ele para fora da integral, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Volume integral de a a b de πf de x ao quadrado. Mas você pode escrever isso aqui como π vezes integral de a a b de f de x ao quadrado. Pode deixar logo assim, não tem problema algum. Tá bom? A gente só deixa assim por uma maneira didática, para o aluno entender que isso aqui é a área da seção, π vezes o raio ao quadrado. Só por isso. Mas você pode logo tirar, tá bom? Fala. Não, eixo OY. É eixo OY. OY. Tá? Em geral, a gente denota os eixos por OY ou OX, tá? O de origem. Não, ele vai de x ao... é a região delimitada por essas funções. Quais são as funções? X ao cubo, que era essa, até desenhei toda. Y igual a 8, que é essa. E x igual a 0, que é o eixo Y. Então, qual é a região que é delimitada por essas três curvas? É essa aqui, ó. Só isso. Sacou? Aí é essa região que eu vou girar, 360 graus. Tu pensavas que ia gerar o quê? Ah, para cá também. Ah, tá, entendi. Não, mas quem determina isso, nesse caso, quem vai determinar é o y igual a 8, né? Y igual a 8 e o eixo y, tá bom? Agora, se ele desse assim, sei lá, de alguma maneira, desse a entender que seria aí, essa região aqui também, aí sim. Não, porque vai ter o raio da seção, que vai determinar o raio da seção, né? Basta que determine o raio aqui, vai ficar positivo, vai ser a mesma coisa, tá? Ah, daqui para cá. Não, eu imagino que não. Só fazendo a continha para verificar. Mas nesse caso específico, seriam sólidos semelhantes. Eu poderia calcular só um e depois multiplicar por 2, né? Exatamente. Poderia fazer isso, calcular o volume de um e multiplicar por 2. Tá bom? Uma boa pergunta. Beleza, gente. E que horas são? As horas já estão avançando, né? Ah, essa é legal. Olha só. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então, olha só. É a região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado. Vou girar em torno do eixo OX, tá? Vamos lá, galera. Quem é y igual a x? Esta aqui. Tudo bem?
Quem é y igual a x quadrado? Essa aqui. Tudo beleza? Y igual a x quadrado. A região delimitada por essas duas curvas é essa. Concorda ou não? Tá bom? Vou apagar esse restante aqui para não poluir. Vou pegar essa região e vou rotacionar ela em torno do eixo X. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Uma coisa assim, mais ou menos. Tipo um alto-falante. Não tem esses alto-falantes? Aqui a parte de dentro, essa parte aqui, é oca, é vazia. O maciço é só aqui onde essa região é varrida, onde essa região varre. Tudo bem? Ficou claro? Deixa eu ver se aqui tem um desenho. Tem um desenho, olha só. Olha lá. Aqui, se bem que o desenho não está dando para ver muito bem, mas bem aqui assim é maciço e aqui dentro é oco. Tudo bem? Tá? Tá. Galera, daí a importância daquilo que eu falei. Sempre é bom você pegar a região, olhar o sólido, para você certificar do que você vai estar fazendo na hora de fazer o corte, né? O fatiamento, a seção. Pega um ponto X como referência e olha a seção. Como é que vai ser a seção, gente, aqui? Vai ser esse círculo. Só que, na verdade, esse círculo é o círculo referente à função y igual a x, a reta. E eu tenho um outro círculo aqui, ó, referente à parábola. E essa daqui, e essa daqui, ó, essa parte entre os dois círculos é uma parte que é preenchida e essa parte de dentro é vazia. Esse círculo menor é vazio. É um buraco que tem aí. Por quê, professor? Porque aqui é oco. Tá claro? Então, quando eu olhar de frente, imagina você olhando de frente, você tem um círculo e um outro círculo aqui, ó. Tudo bem? Então eu quero essa região aqui, ó, que é uma coroa circular, né? Como a gente conhece. Para eu calcular a área dessa seção, a área dessa coroa, eu preciso do quê? Eu preciso do raio maior e do raio menor, porque eu calculo a área do círculo maior e subtraio da área do círculo menor. Tudo bem? Aí olha para cá comigo, ó. Quanto que mede esse raio daqui para cá, ó? Imagina que esse é um ponto de referência X. Quanto que mede esse raio daqui para cá? Y, mas o Y de quem? Da reta ou da parábola? Da reta, da reta. Daqui para cá, ó, da reta. Tá claro para todo mundo? Então, o Y da reta é quem? Então, isso aqui é X, é o raio maior. Tá bom? Agora, esse raio daqui para cá, ó. Esse raiozinho, o raiozinho do círculo menor, é quem? É o Y da parábola, que é x ao quadrado. Então isso aqui é x ao quadrado. Fez sentido isso para vocês? Tá bom? Então o raio do círculo maior é x e o raio do círculo menor é x ao quadrado. Beleza? Então como é que a gente vai calcular o volume desse sólido, pessoal? O volume desse sólido vai ser π vezes o raio maior, x ao quadrado, menos π vezes o raio menor, que é x quadrado ao quadrado. Volume não, a área da seção, tá? Desculpa. O que é que eu fiz? Estou calculando a área da coroa circular.
tá? Como é que a gente calcula a área da coroa? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. O círculo maior não tem raio x, então a área dele é πr quadrado, πx quadrado. Certo? O círculo menor não tem raio x quadrado, então a área dele vai ser πr quadrado, πx quadrado ao quadrado. E aí eu subtraio a área do maior menos a área do menor. Perfeito? Ficou claro? Então essa função área aqui, ó, ela é π x quadrado menos x à quarta. Tudo beleza? Então o volume que eu quero achar é a integral da área, né? Aqui eu já fiz diferente, mas tudo bem. É a mesma coisa. Π vezes o raio x quadrado menos o raio x quadrado ao quadrado, que é x à quarta, dx. Tudo beleza? Pergunta, qual é o intervalo de integração, galera? De 0 a 1. Muito bem. Aqui, ó, de 0 até aqui 1. Por que de 0 a 1? Porque as funções x e x quadrado, elas se intersectam no 1 e no 0. Tudo bem? Se eu não soubesse, fosse outra função, professor, como é que eu faria? Era só igualar as duas. Iguala as duas que você obtém as raízes. Põe o x em evidência, 1 menos x, e portanto x é igual a 0, ou x é igual a 1. Tudo bem? Sempre que você quiser achar interseções de funções, você iguala as duas, tá? Então aqui é de 0 a 1. O π é constante, sai da constante. Sai da integral. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5. Isso aqui variando de 0 a 1, tá? Bom, para fechar, este volume será π. No 0, tudo vai dar 0, então basta olhar para o 1. 1 terço menos 1 quinto. Tá? Então, isso aqui dá π vezes 15, 5 menos 3, né? Então, isso aqui, esse volume dá 2π sobre 15 unidades de volume. Pronto. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então tá aí. Pelo andar da carruagem, eu não vou falar de cascas cilíndricas hoje. Como nós temos essas últimas aulas, são aulas só de aplicações, então a gente vai falar só de discos hoje, e na próxima aula a gente fala de cascas cilíndricas. Tudo bem para vocês? Mas eu vou fazer mais um exercíciozinho, tá? Olha só. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região do exemplo anterior, ou seja, desse exemplo que nós fizemos, a região delimitada pela parábola e pela reta, em torno da reta y igual a 2. Tá? Então imagina isso aqui. E agora eu vou rotacionar em torno de uma reta, da reta y igual a 2. Então vamos ver como que vai ser esse desenho. Aqui, gente, em geral, os desenhos são ferramentas importantes, porque eles a visualização, né, nos facilita a vida. E aqui é mais ainda, tá? Mais ainda importante. A reta de referência agora não é o eixo X, é a reta Y igual a 2. Então, olha só. Vamos olhar aqui. Com calma. A região é essa. Tudo bem, gente?
Vocês me disseram que aqui é 1, né? Vai de 0 a 1. Se aqui é 1, quanto que é aqui, galera? É 1 também, né? Porque as funções são y igual a x, y igual a x quadrado. Quando x é 1, y é 1. Tudo bem? Eu vou ter que girar essa região agora em torno da reta y igual a 2. A reta y igual a 2, pessoal, é essa aqui, ó. A reta horizontal, y igual a 2. Então agora a gente vai ter que imaginar essa região girando em torno dessa reta. Como que vai ser o sólido que vai ser gerado? Vou pegar aqui. Olha só. Pronto. Tipo uma tigela. Tudo bem? Qual é a parte maciça? Onde essa região varre. Aqui é maciço, tem todo maciço ao redor, mas aqui dentro é oco. Tudo bem até aí? Para todo mundo? Beleza? Então tá. Então, se vocês entenderam isso, está show. Agora pega como referência um ponto X. Olha só. Pega como referência o ponto X. E olha para a seção transversal. Eu falei para vocês que se tem uma região, né? Você gira essa região, a seção transversal vai ser sempre circular, né? A gente viu que no exemplo anterior foi circular, mas na verdade foi uma coroa circular. Como que vai ser a região dessa? Vai ser um círculo completo, cheio, preenchido? Não, também vai ser uma coroa circular. Vai ser assim, ó, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Na parte que é sólida, o círculo está preenchido. E aqui vai ter a parte vazada. Tudo bem? Tá dando para entender, mais ou menos? Deixa eu mostrar aqui Olha só. Aqui dá para ver melhor. Tudo bem? Aquela coroa circular. E aí vamos lá. Eu preciso dos raios. Agora muita atenção, tá? Preciso dos raios. O centro da coroa tá bem aqui, ó. Esse é o centro. Vou começar pelo raio menor, que é daqui, ó, até aqui. Quanto que mede esse raio menor e depois o raio maior, que é daqui, ó, até aqui, ó. Raio menor e raio maior. Quanto que mede esse raio menor? Vamos ver se vocês matam. Daqui até aqui, ó. Quanto que mede esse raio menor? Não. Quem é f de x aí? Então qual é a resposta? 2 menos... E o f de x é quem? Aqui é a reta. Então aqui é 2 menos x. Porque olha só, gente. Daqui para cá, para esse ponto x, daqui até aqui é o y da reta, sim ou não? E daqui até aqui vale quanto? 2. Tudo bem? Então imagina, 2 é tudo isso e daqui para cá é x. Então daqui para cá é 2 menos x. Sacou? Tudo bem? Tá? E o outro? 2 menos esse pedaço. Esse pedaço é quem? X quadrado. Então aqui é 2 menos x ao quadrado.
Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá? Então pronto, se eu já tenho os raios das coroas, o volume vai ser integral de quanto a quanto? 0 a 1 de π. Observa, é o raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado, não é assim? Ah, foi assim que a gente fez, ó. Cadê? Área π, pus o π em evidência. Raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado, tá? Então vamos lá. Raio da maior ao quadrado, 2 menos x ao quadrado, só que isso aqui ao quadrado, menos o raio da menor, 2 menos x ao quadrado, dx. Tá claro? Tá? Então esse volume, π é constante, integral de 0 a 1, vou desenvolver isso aqui. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Menos o primeiro ao quadrado, menos com esse menos dá mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais com esse menos dá menos, o quadrado do segundo, dx. Ficou claro para todo mundo? Tá? Posso cancelar esse 2, esse 4, melhor dizendo, com esse 4. Tem mais alguma coisa para cancelar? Não, né? Então o volume é π vezes integral de 0 a 1, x à quarta, 4x quadrado negativo menos x quadrado negativo dá menos 5x quadrado, mais 4x dx, e agora é só primitivar. Volume é π vezes primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, primitiva de 5x ao quadrado, 5x ao cubo sobre 3, primitiva de 4x é 2x quadrado. Isso aqui tudo variando de 0 a 1. No 0 isso dá 0, no 1 isso dá 1/5, menos 5/3, mais 2, né? Se não tiver errado conta, isso aqui vai dar 15, 3 menos 25 mais 30 π. Então este volume aqui vai dar 8 π sobre 15 unidade de volume. Vê se eu não errei alguma conta aí. Não, deixa eu confirmar aqui. Tá certo. 8π sobre 15. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então sempre o segredo é esse, gente. O segredo é você encontrar os raios das seções quando o sólido for de revolução. Encontrou o raio da seção, acabou os teus problemas. Alguma dúvida? Aula que vem a gente fala de cascas cilíndricas, tá? Por hoje tá bom, um forte abraço e até quarta-feira. Tchau.